Graças a Deus, irmão, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esses são alguns dos obreiros da casa do Senhor. Eu queria dar oportunidade para todos. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Cada um de vocês. Pois tem nos ajudado a seguir adiante naquilo que o Senhor confiou em nossas mãos, nos responsabilizou. Semanas atrás, eu trouxe uma palavra, na verdade não foi nem aqui, fui convidado para ministrar numa outra igreja, e na ocasião falei sobre a responsabilidade de sermos sacerdotes, pois o Senhor assim nos faz sacerdotes, a começar do nosso lar. E isto é uma responsabilidade. Não dá para fazer nada para o Senhor sem responsabilidade. E aquilo que o Senhor nos confiou, não temos como fazer sozinho, mas com auxílio, com ajuda. E o Senhor vai abençoando cada vez mais. Eu quero então ministrar uma palavra, peço perdão aos irmãos desde já, que minha voz não está boa. Mas eu quero dizer para você que há espaço para a gente falar e que você também tem espaço para glorificar. Amém? Você crê nisso? Você tem vontade de fazer isso? Você veio aqui justamente para glorificar o Senhor, ouvir uma palavra de Deus ao teu coração, mas glorificar ao Senhor, exaltar ao Senhor, pois essa é a parte que nos cabe como quando cultuamos ao Senhor. Antes, então, lendo a palavra de Deus, que vem ao nosso coração, está em João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 1 em diante. E eu vou lendo um texto aqui, eu sei que você conhece, mas para que a gente possa se ambientar nesse texto, vamos lendo alguns versículos. A partir do versículo 1, eu vou lendo aqui na minha Bíblia, eu acho que deve ser a mesma versão. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que ele lhes dizia. Então tornou Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vira o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor.
Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Você pode dizer amém? Glória a Jesus. Esse é o texto que todos nós conhecemos, e a maioria das Bíblias, se você ainda tem, né, porque hoje está começando a ficar cada vez mais escasso, se você ainda tem uma Bíblia como esta, né, física e não virtual, não um aplicativo no celular, na maioria delas vem um subtítulo, e na maioria das Bíblias vai estar escrito Jesus, o bom pastor. Aí entendemos, e duas vezes, Jesus explica aos discípulos que ele é o caminho, com outras palavras que ele já havia dito antes, usando de uma forma até direta. Ele chega no momento que ele diz: eu sou a verdade, o caminho Escola Bíblica Dominical. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Melhorou. Vamos mais uma vez. Eu sou o caminho, a verdade. Pronto. Melhorou ainda. Glória a Deus. Ele foi direto e agora ele usa de duas alegorias. Ele fala sobre o pastor e ele fala sobre a porta. Nosso querido irmão Wagner, que aqui está conosco hoje, foi o responsável por decorar aquela porta linda ali na frente. E eu lembro que num dia ele chegou para mim: pastor, estou pensando em colocar assim, eu sou a porta, posso? Coloca, filho, tem tudo a ver. E todas as pessoas que passam na frente olham para essa mensagem, e querendo ou não, é um convite. Jesus disse: eu sou a porta. E ele usa de duas alegorias, então, para chamar a atenção dos discípulos de duas formas. Uma para mostrar quem ele é, outra para que sejamos exemplo como ele, ou seguir o exemplo dele, melhor dizendo. Então ele se apresenta como o verdadeiro, o real e o bom pastor. E ele então deixa um exemplo a ser seguido, tanto para aqueles que têm chamado pastoral, quanto para aqueles que são as ovelhas. Para os pastores, em outras palavras, é como ele dissesse: segue o meu caminho, faça o que eu faço. Num determinado momento, e isso foi citado até ontem pelo pastor Wellington, o Senhor Jesus chega para Pedro, já no final do seu ministério, depois que Pedro já havia negado a Jesus, depois que Jesus já havia ressuscitado, Jesus se encontra de novo com os discípulos, e diante de todos aqueles: por favor, não deixe sua mente vagar por aí, preste atenção. Ele olhou para Pedro como poderia olhar para mim e para você nessa noite, e ele perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Quem lembra que o pastor Ed citou isso aqui ontem à noite? Quem estava ontem aí lembra disso? Ele olha para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Ele, como sempre, Pedro, como sempre, de maneira ativa, explosiva, ele não pensou duas vezes e disse: sim, eu te amo, mestre. Ele pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Ele: sim, eu te amo. Ele pergunta a terceira vez, e em cada uma das vezes em que Pedro respondia, o Senhor terminava dizendo: apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Dentro desse texto, enquanto Jesus fala sobre o pastor que as ovelhas precisam, ele vai fazer uma comparação entre pastor e mercenário. Não vamos muito longe. Em países aqui vizinhos, onde tem a língua espanhol como predominante, e eu lembro que os obreiros participaram, nós tivemos aqui com o apóstolo Jefferson, e o apóstolo Jefferson trouxe isso num determinado momento que eu achei muito maravilhoso. Você olha algumas funções que existem e os nomes são muito parecidos. Por exemplo, carteiro é aquele que entrega a carta, né? Joalheiro é aquele que cuida de joia. Está correto?
E quem cuida de ovelha deveria ser chamado o quê? Ovelheiro. E por que é chamado de pastor? Por que não se dá o nome de ovelheiro para quem cuida de ovelha? Porque ser um ovelheiro é alguém que simplesmente olha para a ovelha e conduz no caminho. De um trajeto A para o trajeto B, ou ponto A ou ponto B. Um ovelheiro pode ser considerado até mesmo um mercenário que assina um contrato com um objetivo: preciso levar um rebanho do ponto A ao ponto B. Mas no caminho ele já deixa no seu contrato dizendo: pode ter perdas, e ele não vai ligar para as perdas, porque já está estabelecido no seu contrato. Esse é o ovelheiro. Quando se de repente aparecer algum lobo no caminho, ele vai sacrificar uma ovelha, porque ele é um ovelheiro. Ele tem um objetivo simples: levar as ovelhas do ponto A ao ponto B. Se porventura, vamos imaginar, não sei nem se há condição para isso, mas se precisasse passar por um rio onde tivesse piranhas, ele ia sacrificar uma ovelha para que pudesse levar as outras. Mas então por que há uma diferença entre ovelheiro para pastor? Porque pastor, assim como Cristo, é aquele que oferece pasto. Pastor vem de pasto. E o que é pasto para o rebanho? Alimento. É aquele que sustenta é aquilo que sustenta o rebanho. É aquilo que dá força ao rebanho. Então o pastor, a exemplo de Cristo, pois ele fez isso, ele dá alimento. O alimento é a palavra do Senhor. Não há outra coisa a qual a gente possa recorrer, mas sim e somente isso, a palavra do Senhor. O que nós vemos? Nós vemos Cristo então dizendo: ei, preste atenção, quem é aqueles que querem se aproveitar de você e aqueles que não? Quem é aqueles que seguem o meu exemplo e aqueles que não? Para que você conheça a voz daqueles que são reflexos de Cristo na terra. Num determinado dia, na escola bíblica dominical, eu pedi para que colocasse um vídeo, e o vídeo era justamente mostrar esse momento de um rebanho, aonde aparentava ser um local de visitação, e o pastor recebendo alguns visitantes do lado de fora da cerca, do curral das ovelhas. Ele convida aqueles visitantes a chamar as ovelhas. E eles começam a perguntar: mas como é que se chama? Chame do seu jeito. Assovie, bata palma, grite, chame as ovelhas. Então eles começaram a se arriscar. E aí um tentava. Oh! Cada um fazia um barulho. E as ovelhas não estavam nem aí. De repente ele olha para aqueles visitantes: vocês não conseguem? Não, não conseguimos. Eu vou explicar por quê. Porque elas reconhecem a voz. Então ele deu um pequeno grito, que eu não vou saber imitar aqui. Mas ele deu um pequeno grito. E de repente aquele rebanho, num vasto terreno, espalhado, pelo grito daquele pastor, elas começaram a se juntar. E começaram a correr. E vieram até a cerca onde aquele pastor estava. Porque reconheceu a sua voz. Nós temos o sumo pastor, que é Cristo, que nos orienta como devemos andar no nosso dia a dia. Mas Cristo tem deixado pastores para sermos conduzidos pela palavra. Abra sua Bíblia. Em 1 de Pedro. Você está aí, amém? Glória a Deus. Não deixa o sono pegar, não. Manda embora em nome de Jesus. Hoje é domingo. Quem comeu feijoada, comeu no dia errado. É sábado que come feijoada. Amém? 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Você achou, amém?
lendo do primeiro versículo, que diz assim, ó. A gente poderia ler do versículo 2, mas vamos do primeiro. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos mais velhos, aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de quê, irmãos? De humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. E dentro desse texto, o que nós vemos? O rebanho. O que nós vemos? O Senhor dando ordem através de Pedro para que estes homens fiéis pastoreassem o rebanho. Então, o que eles deviam fazer? Pastorear, dar alimento. Quem? O rebanho. Como? São 3 perguntas. O que? É pastorear. Deus entregou uma função. Quem? O rebanho, as ovelhas do Senhor. Como? E aí vem uma lista de situações que o Senhor coloca para cada um, mas que podemos ressaltar, não por constrangimento, olha só. Olha aí. No versículo 2, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força. Volta ao versículo 2, isso, né? Isso. Não por força, mas voluntariamente. Não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem tendo domínio sobre a herança de Deus, a igreja é do Senhor. Somos mordomos. Somos mordomos. Você sabe o que é ser um mordomo? Sabe que dentro da teologia tem uma área em que a gente fala da mordomia cristã? Você sabe o que é ser um mordomo? É cuidar de algo que não é seu, como se fosse seu. Com todo o zelo, como se fosse seu. Deus tem dado função para pastores, para cuidar da igreja como se fosse, mas sabendo que não é, porque pertence ao sumo pastor. Você está entendendo até aqui, amém? Mas servindo de exemplo, um 6º requisito. 6 requisitos nós vemos aí. 6 requisitos para pastorear o rebanho do Senhor. Com um objetivo. Qual é o objetivo? Quando ou até quando aparecer o sumo pastor. Aí nós vemos as duas partes. O pastor cumprindo a sua função e as ovelhas cumprindo a sua função. E qual é a função da ovelha? Nós vimos antes lá em João. A ovelha escuta a voz do Senhor e reconhece a sua voz. Anda em obediência, anda em retidão, anda em humildade, anda em simplicidade. E deixa eu contar uma coisa para você. Hoje nós estamos falando sobre isso. Porque o Senhor me fez lembrar dessa questão e compartilhar com os irmãos. Há 7 anos estamos trabalhando nessa obra.
E dentro desse tempo, não só aqui, na verdade, não aqui, mas em muitos lugares, está se estabelecendo um conceito que ultrapassa esse tempo que estamos. Ou seja, é um assunto que vem mais ou menos de 10, até mesmo 15 anos para cá, ou quem sabe até um pouco mais. De pessoas que estão se levantando, cada uma delas dizendo que não precisam de pastor, que andam sozinha porque são crentes e conhecem a Bíblia. Não foi por acaso que Deus usou o exemplo dos homens, das mulheres que se colocam na posição de ministros da casa do Senhor, como pastores e, consequentemente, nós como igreja, tomando o exemplo de ovelhas. Eu vou te citar algumas coisas sobre a ovelha que talvez você não saiba. Eu não sei se foi na sexta-feira que foi dito, ou foi em outro lugar que ouvi. Mas você sabia que a ovelha ela não enxerga direito? É como se ela fosse míope. Ela não tem senso de direção. Por isso que quando o rebanho está andando, de repente do nada uma ovelha sai daquele rebanho, ela começa a andar sozinha para o lugar. E por isso é necessário ter um pastor que vai lá e vai, volta aqui, ó. Entra no meio do rebanho, porque se ela continuar andando sozinha, ela será uma presa fácil. Mas hoje em dia, estou falando não só por nós, Ministério A, estou falando de uma maneira geral. Mas hoje em dia, vemos pessoas, ovelhas, que querem andar sozinha, mas não tem senso de direção. Deus colocou homens e mulheres, e não só pastores, mas pessoas que vão te ajudar na caminhada. Deus não nos chamou para andar sozinho. Deus nos chamou para estarmos juntos. Eu tenho falado constantemente, e me perdoe se for repetitivo nisso, mas só somos igreja quando estamos assim, reunidos. Porque a palavra do Senhor, quando ela fala que nós somos templo do Espírito Santo, ou casa do Espírito Santo, mas também a palavra vai dizer, quando Paulo expressa da seguinte forma: se é que o Espírito Santo habita em vós. Ou seja, há uma possibilidade do Espírito Santo não habitar se nós não seguimos a sua vontade. Mas quando nos reunimos na presença do Senhor, aí somos igreja. É aqui que somos igreja. É aqui que somos apacentados, é aqui que somos arrebanhados, é aqui que nos tornamos fortes, é aqui que vencemos lutas, é aqui onde expressamos para os nossos irmãos mais próximos, claro, aquilo que precisamos, e dizemos: irmão, ora por mim, e ele ora então por você, e logo você vê a bênção. Eu orei pelo Flávio, falei para ele: vai ser pai de multidão, já tem 2. Tinha uma carência, chamava uma moto de Judite. Não, filho, Deus vai te dar filho. Para de chamar a moto de Judite, Deus vai te dar filho, você vai chamar por nome. Né? E assim oramos uns pelos outros e vamos crescendo, vamos amadurecendo, vamos avançando. Por quê? Porque necessitamos uns dos outros. E assim Deus nos faz fortes. Você está entendendo? Você pode dizer amém? Então nós temos as perguntas. O quê? Pastorear, apacentar, cuidar. Pastoreio é cuidado. Não é só por aquele que tem o título de pastor, não. Mas por aquele que tem o cuidado pela tua vida. Quantas pessoas se aproximam de você tendo um cuidado pela tua vida? O quê? Pastorear, cuidar, dar alimento. Quem? O rebanho, eu e você, ovelhas do Senhor. Como? Já citei os 6 requisitos aqui. Não por força. O que tem mais? Mas voluntariamente, não por ganância,
mas de ânimo pronto, não como quem tem domínio, porque sabemos que não é nosso, mas de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E até quando? Até quando Jesus voltar. Nós precisamos uns dos outros até quando Jesus voltar. Deus tem dado isso no nosso meio. A palavra nos mostra isso. Por favor, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 3. Jeremias, capítulo 3. Versículo de número 15. Glória a Jesus. Você pensar, o pastor é somente para a época da igreja? A Bíblia menciona esse cuidado desde o início. É uma função milenar para ter cuidado sobre a tua vida. Mas antes disso, olha só. Jeremias diz nesse texto: e vos darei pastores segundo o quê, irmãos? Hoje, realmente, nós temos uma deficiência nisso. Hoje nós temos uma deficiência nisso, de um modo geral. E por isso há uma necessidade da igreja do Senhor conhecer a palavra para identificar isso. O Senhor dá pastores, mas pastores segundo o coração de Deus. Você está entendendo, amém? Segundo o meu coração, que vos apacentem. Apacentar, pasto, alimento, cuidado. Que vos apacentem com o quê? Com ciência e inteligência. Conhecimento e inteligência. Deus tem levantado homens e mulheres com conhecimento e inteligência para cuidar da obra do Senhor. Olhamos para a palavra de Deus, como disse, vemos desde o início. Nós vemos Caim e Abel. A Caim era agricultor, ou não sei que outro nome dá para alguém que é do âmbito rural, ruralista, não sei se existe essa palavra, enfim. Ele cuidava da terra, mas Abel era pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas, ele conhecia as suas ovelhas. No texto que nós lemos, em João, diz que o Senhor conhece as suas ovelhas e chama cada uma pelo nome. Querido, querida, Ele te conhece. E Ele sabe como te apacentar, que alimento precisa te dar, qual a quantidade de alimento precisa te dar. Porque Ele tem cuidado de nós. A minha palavra de hoje é justamente para que entendamos, isso não é uma palavra voltada, olhem para o pastor Daniel. Não. É dizer da importância dessa unidade que devemos ter na igreja. Saber da responsabilidade que cada um de nós temos. Porque 7 anos passaram, mas eu creio, virão mais 7, mais 14, amém? Mais 21, amém? Mais 28, amém? Mais 36, você concorda com isso, amém? E quando chegarmos lá, nós vamos entender justamente o que já sabemos hoje. Essa igreja não pertence ao pastor Daniel, terá outro pastor. Enquanto Jesus não voltar, terá pastores e ovelhas que andarão juntos, seguindo ao sumo pastor, aguardando a vinda dele. Aleluia! Pois é isso que nos importa. Foi para isso que fomos chamados. Quando o Senhor, dentro do texto principal que lemos, em João capítulo 10, ele faz uma referência, ele está falando com os discípulos, ele faz uma referência a Israel e a todo mundo. Ele diz: ei, eu chamei as ovelhas,
Mas ainda há ovelhas que estão fora do aprisco, que eu preciso também chamar. Era a promessa de Cristo para mim e para você, e nós fomos alcançados por Ele. Por isso estamos aqui, e por isso devemos permanecer, porque lutas virão constantemente, tentações virão constantemente. O salteador, como lemos no texto em João 10, continuará aparecendo, com mensagens que parecem facilitar as coisas, porque é assim que o diabo faz, irmão. Ele sempre tenta facilitar. Deixa eu te falar uma coisa que você já sabe. Não há bênção sem sacrifício. Você entende isso? Não há bênção sem sacrifício. Porque se você ganhar a bênção e não tiver o sacrifício, você não valorizará a bênção que recebeu. Quer prova disso? Dias atrás, o missionário Flávio estava pregando, e ele lembrou desse momento em que, conforme usou a expressão o pastor João Batista, os estudiosos, arqueólogos e tudo mais, e não é fácil, melhor, não é difícil imaginar isso, porque é só você olhar no mapa e você vai entender. Quando Israel estava aprisionado no Egito, a direção que Deus dava para Israel era chegar em Canaã, praticamente uma linha reta, costeando o Mediterrâneo. Era como se você, quem já foi na ponta da praia e olhou a direção lá da divisa, você vê que a praia faz um semicírculo, né? É mais ou menos isso. Eles estavam no Egito, seguia costeando o Mediterrâneo e chegaria em Canaã. Essa caminhada levaria dias. Alguns supõem que talvez 40 dias. Outros discordam e vão entrar em alguns poucos meses. Mas o importante é entender que quando a gente olha para o mapa, Israel, ou melhor, Egito está aqui, o Mar Vermelho corta e Canaã está mais aqui em cima. Israel sai do Egito e vem para baixo, dando a volta no Mar Vermelho. Um caminho que era totalmente contrário e inexplicável. Por que isso? Mas quando eles saem do Egito, Deus fala para Moisés: segue pelo caminho que eu te mostrarei. E nesse tempo eles passam o quê? 40 anos. 40 anos, ou o número 40, fala de ciclos também. Quando olhamos para a própria vida de Moisés, nós vemos 3 ciclos de 40. Em 40 anos ele é ensinado no Egito. Mas quando ele reconhece a sua nacionalidade, de ver, não, eu sou um israelita, eu tenho a marca da promessa, eu fui chamado pelo Senhor. Então ele decide sair dali, acontece algo que o impulsiona a sair. Ele vai para o deserto de Midian, conhece Jetro e conhece a sua filha Zípora, se apaixona por Zípora, casa com ela, mas Jetro vem e diz para ele: tu vai agora aprender ao quê? Pastorear. Você aprendeu a dar ordem, agora você vai aprender a pastorear. Ultimamente tem rodado uns vídeos na internet de umas ovelhinhas meio estressadinhas, né? Mas é ovelha mesmo. Quando o pastor está ali, a ovelha vem querendo dar uma chifrada aí. Tem pastor que são pegos de surpresa e leva aquela chifrada da ovelhinha. Tem outros que são parece mais ninja do que pastor, né? Que a ovelha vem e ele consegue despistar. Mas usando isso como um exemplo, há uma grande diferença de você dar ordens, como Moisés ali no Egito, sendo criado como um filho de Faraó, dava ordem aos escravos, que justamente eram seus irmãos de sangue. Agora ele estava literalmente aprendendo como lidar com ovelhas, em dizer para uma: vem para cá, e a ovelha não vem, e tem que ir lá com o cajado: vem cá, é aqui que eu quero que você fique, porque ali você vai se machucar. Aprender a pastorear, e levou mais 40 anos no deserto, aprendendo a pastorear e também aprendendo a ter contato com Deus.
Quando nós estamos em prova, Moisés foi para o deserto. Deserto muitas vezes é relacionado à prova para a gente. Quando nós estamos em prova, nós sempre comparamos a deserto. E é justamente nesses desertos que nós aprendemos a buscar o Senhor. E quando nós buscamos ao Senhor, nós vemos milagres acontecendo. Moisés no deserto subiu, foi buscar o Senhor, e na sua busca ele viu a sarça ardente, e ali foi uma das experiências mais maravilhosas que ele teve na sua caminhada. Mas depois ele vai para o terceiro ciclo de 40 anos, é quando ele tira o povo do Egito e vai andar no deserto de novo. Agora o seu rebanho não é mais ovelhas de lã, mas é o povo de Israel. Dizem alguns que saíram ali mais de 1 milhão de pessoas. Você imagina pastorear 1 milhão de pessoas? Mas em tudo isso, o que vemos? Moisés seguiu um exemplo. Jesus deu o exemplo para os novos pastores. Jeremias antes profetizou sobre aqueles que deveriam ter um coração segundo o coração de Deus. E para nós que somos ovelhas, temor, humildade, obediência, conhecer a voz de Deus. Só conhece a voz de Deus quem relaciona-se com Ele. Só conhece a voz de Deus quem corre para ouvir a voz de Deus. Só conhece a voz de Deus quem tem momentos com Ele. E eu quero clamar ao Senhor. O tempo já estourou, eu preciso terminar. Mas eu quero clamar ao Senhor pela tua vida, para que você entenda que o Senhor, Ele quer continuar te abençoando. Ele quer continuar movendo as barreiras que se põem à tua frente para mostrar um caminho reto. Muitas vezes somos nós que ali deixamos o que o Senhor quis. Então volte, permita o Senhor trazer de volta a centralidade dEle e desfrute da bondade de Deus, desfrute daquilo que Ele quer fazer, para que quando Ele venha, conforme lemos no texto, quando o sumo pastor retroceder, se manifeste retomando o seu rebanho, ele possa nos levar com ele. Essa é a maior vitória que a igreja pode receber. Eu almejo vitórias nos dias de hoje, você almeja vitórias nos dias de hoje? Tenho certeza que sim. E Deus pode dar cada uma dessas vitórias que você está almejando. Mas a maior vitória é nós assegurarmos a nossa entrada no céu. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus tem mais para você. Deus tem mais para nós. Deus tem mais neste novo ciclo que já se iniciou. Deus tem mais. Momentos de prova, você se manteve de pé. Momentos de tribulação, você se manteve fiel ao Senhor. Então Deus tem vitória para te entregar. Se você ouviu aqui os textos que foram falados, muitos, ou melhor, todos eles falam conosco. Mas entre um deles, o que o missionário Flávio citou, há uma recompensa para aqueles que estão na presença do Senhor. Há uma recompensa para a tua vida. Há um milagre de Deus para ser derramado sobre a tua vida. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Eu não sei se temos entre nós alguém que ainda não é cristão e quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Essa é a oportunidade para você. Mas eu quero orar por todos nós, para que nesse novo ciclo, é um novo ciclo da igreja, é um novo ciclo para a tua vida também. Você faz parte dessa história. É algo que Deus vai fazer e cremos no que Deus vai fazer, pois Ele tem prometido. E eu creio nas promessas do Senhor. Você crê nas promessas do Senhor? Ele tem prometido.
Estejamos prontos para aquilo que Deus vai fazer, porque será grande. Estejamos prontos para receber o dom de Deus, porque será grande. Fiquemos em vigilância, pois aquilo que Ele vai fazer é grande. Precisamos estar preparados para isso, para receber a porção que o Senhor tem determinado para a nossa vida. Quando eu digo isso, eu estou dizendo no coletivo, ou seja, é para você, meu irmão, minha irmã, é para você. Eu tenho certeza que Deus tem determinado sobre nós, pois Ele tem prometido, eu não estou falando da boca para fora, Ele tem prometido. Cura, unção, renovação, dons, Deus tem prometido sobre as nossas vidas. E nós precisamos entender que Ele vai cumprir. Você crê nisso? Pai, glorificamos o Teu nome e exaltamos o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esse período, por esse tempo. Muito obrigado, Senhor, por esses 7 anos. Muito obrigado por esses dias, nesse fim de semana. E que nós não venhamos nos alegrar apenas no final de semana, mas estejamos sempre em alegria contigo. Que aquilo que recebemos nesses 3 dias, 2, 3 dias, Deus, o Senhor possa fazer se arraigar dentro do nosso coração. Que possamos levar para o nosso dia a dia e receber as vitórias que o Senhor já tem determinado sobre nós. Nós te louvamos por isso, Senhor. Muito obrigado pelo tempo que passou, pelas provas que enfrentamos. Ó Deus, por tudo. Eu não quero aqui mencionar uma ou outra coisa, porque o Senhor conhece todas. E enfrentamos isso de maneira coletiva, como também cada um dos meus irmãos, nesse período, enfrentou suas provas particulares. E eu louvo ao teu nome, porque eu, ao olhar para cada um dos meus irmãos, eu vejo um vencedor, eu vejo uma vencedora, aleluia, eu vejo alguém que enfrentou a batalha e não desistiu, eu vejo alguém que enfrentou a prova e não retrocedeu, eu vejo alguém que enfrentou o desânimo e não parou no meio da caminhada. Eu louvo o teu nome, porque aqui há N histórias, mas todas elas estão fundamentadas em ti, Senhor, pois o Senhor é que tem nos sustentado. Obrigado, Senhor, e continue abençoando a tua igreja. Nós assim clamamos, nós assim te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor, glorifica o Senhor. Aleluia. Tem um aviso? Glória a Jesus, glória a Jesus. Amém. Nós vamos encerrar.